Vamos iniciar o estudo dos amplificadores de potência. Os amplificadores, na sua definição mais genérica, são circuitos que vão receber sinais de pequeno valor de pico em sua entrada e vão ofertar na saída estes sinais multiplicados por um fator. Este fator é chamado de ganho, e para ser um amplificador, o ganho precisa ser maior do que a unidade. Os amplificadores de pequenos sinais são amplificadores que envolvem pequenas potências. Então, a capacidade de fornecimento de potência e eficiência tem pouca importância. Estes amplificadores são aqueles que nós estudamos no semestre passado, no final do semestre passado. Ou seja, os amplificadores implementados com os transistores bipolares de junção. Quais eram as características deles? A linearidade da amplificação, ou seja, que o sinal de saída fosse uma cópia fiel do sinal de entrada, e aí tinha toda aquela implicação de o ponto quiescente não ir para a região de corte ou de saturação, ficar somente na região ativa, etc. E uma característica muito importante que nós estudamos daqueles amplificadores era o ganho, ou seja, quantas vezes o sinal de saída era maior do que o sinal de entrada, o ganho de tensão ou o ganho de corrente. Os amplificadores de potência, por sua vez, também são conhecidos como amplificadores de grandes sinais. Eles fornecerão potência suficiente para acionar uma carga, como um alto-falante, como um transdutor numa linha de produção. E a potência de saída desse amplificador, então, vai se situar na faixa de watts a dezena de watts. E as características que importam para a gente nesse tipo de amplificador é a eficiência de potência, a potência máxima na saída e o casamento de impedâncias com o dispositivo de saída. Aqui é um pequeno errinho, né? Saiu uma letra C a mais, mas a eficiência de potência tem a ver com a quantidade de potência que o amplificador entregará para a carga em relação à quantidade de potência que ele usa para seu consumo próprio, para o seu funcionamento. A potência máxima na saída, ou seja, qual é o máximo de potência que ele pode fornecer para a carga, e a questão do casamento de impedâncias, que nós já vimos no semestre passado, que para que ocorra a máxima transferência de potência de um sistema para outro, a impedância de saída do sistema anterior tem que ser da mesma ordem de grandeza da impedância de entrada do sistema seguinte. Então agora vamos ver os tipos de amplificadores de potência que nós temos. Uma introdução, depois falaremos de cada tipo especificamente. Então, amplificadores de potência classe A. São amplificadores em que o sinal de saída é uma cópia do sinal de entrada. E o ponto quiescente estará no meio da reta de carga. Até aí, não há qualquer novidade em relação aos amplificadores que nós estudamos no semestre passado. Portanto, conclui-se que aqueles amplificadores, pela ótica dos amplificadores de potência, são amplificadores classe A. Um amplificador de potência classe A terá a sua tensão de saída um ciclo completo da tensão de entrada amplificada. Então, não haverá qualquer limitação em relação à tensão de entrada que será ofertada na saída com fidelidade. Os amplificadores classe B terão em sua saída uma cópia amplificada somente da metade do sinal de entrada, ou da parte positiva ou da parte negativa. Durante a outra parte do sinal de entrada, a saída ficará em zero. E o ponto quiescente estará na extremidade da reta de carga, junto à região de corte. Mas para que serve um amplificador que só amplifica metade do sinal? Não serve para qualquer coisa que seja útil. Porém,
Os amplificadores classe B, nós vamos ver que tem uma eficiência muito melhor do que o amplificador classe A. E se nós utilizarmos dois amplificadores classe B, um que amplifique a parte positiva do sinal de entrada e outro que amplifique a parte negativa do sinal de entrada, e nós ligarmos esses dois estágios classe B em um circuito só, nós teremos dois estágios classe B simulando um amplificador classe A, com a vantagem de que os amplificadores classe B têm uma eficiência muito superior à eficiência do amplificador classe A. Como eu falei, um amplificador classe B não é suficiente para amplificar totalmente o sinal de entrada. Então, nós teremos que lançar mão de dois circuitos classe B. E existe já um circuito clássico que une esses dois classe B, chamado de configuração push-pull, que nós vamos estudar aqui no nosso curso. Então, no amplificador classe B, nós temos o sinal de saída amplificando somente a metade do sinal de entrada. Durante a outra metade do sinal de entrada, a saída do amplificador classe B fica zerada. O amplificador classe B, ele apresentará um pequeno problema chamado de distorção por crossover. E depois nós vamos estudar também em detalhes. E para resolver este problema, é que se lança mão de amplificadores classe AB. Então, a historinha é mais ou menos assim. O amplificador classe A, ele apresenta fidelidade, o sinal de saída é uma cópia fiel do sinal de entrada, mas ele tem uma baixa eficiência. O amplificador classe B tem uma alta eficiência, mas só amplifica metade do sinal. Então, nós precisamos de dois estágios classe B para amplificar totalmente o sinal de entrada com um baixo consumo de energia, ou seja, com uma alta eficiência. Porém, amplificadores que lançam mão de dois estágios classe B apresentam um problema de uma distorção. Então, para contornar o problema da distorção, não abrindo mão da boa eficiência do classe B, é que se faz uma melhora no circuito amplificador com dois estágios classe B, transformando-se esses estágios classe B em classe AB. Então, nos amplificadores classe AB, o sinal de saída é uma cópia amplificada de um pouco mais da metade do sinal de entrada. Para que a gente tenha a totalidade do sinal de entrada amplificado, aqui também a gente terá que lançar mão de dois estágios classe AB na configuração push-pull. O ponto quiescente estará um pouco acima do zero em relação ao classe B. Se no classe B o ponto quiescente estava na extremidade da reta de carga junto à região de corte, no classe AB o ponto quiescente estará um pouquinho acima da posição do classe B, mas ainda bem próximo à região de corte, o que vai garantir a alta eficiência desses amplificadores. Porém, é um pouquinho acima da região de corte, porém não no meio da reta de carga, como nos amplificadores classe A. Como eu comentei, a necessidade de se criar o classe AB é para resolver a distorção por crossover na configuração push-pull, obtida com dois circuitos classe B. Tudo isso ficará mais claro à medida que a gente vai avançando aqui no curso. Então, aqui nós temos os gráficos do classe A. Então, na configuração emissor comum, nós temos como variáveis de entrada o IB e o VBE. A gente sabe que na configuração emissor comum para um transistor NPN, a junção base-emissor está diretamente polarizada. Então, aqui nós temos a curva de um diodo, que é a junção base-emissor. Nós temos o ponto quiescente aqui com um certo VBE quiescente e a gente causa uma perturbação nesse ponto quiescente. Então, vai ter uma senoide que vai subir até um VBE máximo, descer até um VBE mínimo.
Isso fará com que o ponto quiescente suba e desça sobre a curva de entrada, provocando uma variação em IB. Esta variação em IB, que vai sair do IB quiescente até o IB máximo até o IB mínimo, vai fazer com que nas curvas de saída, o ponto quiescente, a partir do seu ponto original, do IB quiescente, deslize para cima e para baixo, e as projeções desse deslizamento do ponto quiescente sobre a reta de carga gerarão as senoides de saída VCE e IC. Aqui não há nada de novo para vocês. Tudo isso nós já estudamos no final do semestre passado. O ponto quiescente está no meio da reta de carga, ele consegue excursionar livremente, gerando os sinais amplificados. Então, quem é que é o sinal a ser amplificado? É o VBE. Quem é o sinal que já sai amplificado na saída? O VCE e o IC. Então, nós podemos considerar os sinais a serem amplificados, o VBE e o IB, e os sinais já amplificados, o VCE e o IC. Então, esse é o amplificador classe A. O que é importante lembrar? Que o ponto quiescente está no meio da reta de carga. Agora, vamos ver o classe B. No classe B, o ponto quiescente está aqui, ó, na extremidade da reta de carga junto à região de corte. Isso implica em fazer IB igual a zero. Portanto, na entrada, o ponto quiescente está na origem do plano cartesiano, com IB igual a zero. No momento que nós aplicarmos uma perturbação em VBE, o que vai ocorrer? Enquanto o VBE começa a subir gradativamente, o ponto quiescente começa a deslizar aqui, mas inicialmente esse deslizamento do ponto quiescente na horizontal não provoca variações em IB. Então, aqui no início não há um aumento de IB, mas o VBE já está aumentando. Percebam que isso é uma não linearidade. O VBE aumenta, mas o IB não aumenta proporcionalmente por causa deste pedacinho aqui da curva de entrada. À medida que o VBE vai subindo mais, então o ponto quiescente começa a subir aqui. E aí o IB começa a subir aqui. O resultado deste movimento é que para um meio ciclo do VBE, ocorre uma figura aqui em IB que não é bem um meio ciclo de IB. No início é zero, depois tem uma parte de uma senoide aqui e volta a zero. Esses dois pedacinhos aqui, em que o IB está igual a zero, correspondem ao movimento do ponto quiescente nesse pedacinho aqui, antes do ponto quiescente atingir a tensão de limiar da junção base-emissora e essa junção começar a conduzir. Muito bem, quando o VBE vem para a parte negativa, o ponto quiescente desliza aqui, ó, sobre a curva, não provocando qualquer variação em IB. IB fica zero. Então, a gente vê que no classe B, qual é a imagem que sai de corrente a partir da variação de VBE? Sai um pouco menos da metade do semiciclo positivo de VBE e no semiciclo negativo fica zerado. Isso vai se refletir aqui em VCE com esse tipo de onda, um pouco menos da metade do sinal da senoide, do semiciclo positivo da senoide aqui, um pouco menos do semiciclo positivo da senoide em IC. Então, aqui nós temos uma distorção, porque aqui eu queria, exatamente como o VBE é o meio ciclo completo da senoide, eu queria aqui um meio ciclo completo de senoide, aqui também e aqui também. E nós não temos isso. Nós não temos porque aqui no início o ponto quiescente se desloca, mas não há uma variação correspondente em IB. Então, esse é o problema do amplificador classe B. Ele provoca uma distorção porque o ponto quiescente nas variáveis de entrada está sobre a origem do plano cartesiano ou nas variáveis de saída exatamente na extremidade da reta de carga junto à região de corte. Então, o ponto quiescente vai subir e vai descer aqui, provocando esses desenhos aqui em IC e VCE. Muito bem, e como é que a gente resolve esse problema? Percebam que se nós colocarmos o ponto quiescente exatamente aqui nesse joelho, a hora que o VBE quiescente aqui, a hora que o VBE começar a crescer, o ponto quiescente já se movimentará e provocará um semiciclo perfeito em IB. E é isso que é o amplificador classe AB. Mas o que nós temos que fazer para colocar o ponto quiescente aqui, neste pontinho aqui onde está com o cursor? Eu preciso levantar um pouquinho o ponto aqui. Eu tenho que ter já um certo IB aqui para que o ponto quiescente fique aqui no começo da subida dessa curva. Então, o IB não pode mais ser igual a zero. Então, o ponto quiescente vai subir um pouquinho acima da região de corte aqui.
é o próximo slide. Então vejam, aqui o ponto quiescente já está um pouco acima do joelho da reta ou da curva característica das variáveis de entrada. A hora que eu faço o VBE quiescente também está aqui. Então, por exemplo, se isso aqui fosse lício, esse VBE quiescente tem que ser 0,6. Eu previamente tenho que estabelecer 0,6 sobre a junção base-emissor. Porque na hora que eu for perturbar esse VBE quiescente com uma senoide, a hora que a senoide sobe e desce, o ponto já subirá e descerá aqui e provocará em IB um meio ciclo perfeito. Consequentemente, o ponto quiescente aqui subirá e descerá e provocará dois semiciclos perfeitos aqui em IC e VCE. Quando o ponto quiescente, quando o VBE quiescente for perturbado para a parte de baixo, então o ponto quiescente vai excursionar por sobre essa região da curva de entrada e a saída ficará em zero. Mas vejam que ficará em zero somente enquanto a perturbação for menor do que VBE quiescente. Quando a perturbação for maior do que VBE quiescente, eu tenho uma linearidade, ou seja, para o semiciclo positivo da parte incremental de VBE, eu gero um semiciclo positivo para IB com fidelidade. Então vamos falar da eficiência dos amplificadores. A eficiência é a razão entre a potência CA entregue à carga e a potência média drenada da fonte de alimentação do circuito de polarização. Ou seja, a eficiência em um amplificador é a potência eficaz entregue à carga dividida pela potência média consumida pelo amplificador. Nos amplificadores classe A, a eficiência poderá alcançar até 25% ou 50%, dependendo do tipo de circuito. Vejam que é uma eficiência muito baixa. Imaginem que um amplificador de 10 watts vai entregar para a carga 2,5 watts. 7 watts e meio ele vai gastar com seu próprio funcionamento. Vejam que nos amplificadores classe B ou AB, a eficiência poderá alcançar até 78,5%. Então, esse amplificador classe B ou AB consegue entregar, em relação à potência total exigida de uma fonte de alimentação, ele consegue entregar muito mais watts para a carga. Então, vamos agora estudar um pouco mais em detalhes do amplificador classe A. Este é um circuito já bastante conhecido de vocês, é o circuito do amplificador classe A polarizado com polarização fixa. Nós estamos aqui enxergando que a figurinha ela indica a resistência de coletor como resistência de carga. Se nós fizermos a análise em corrente alternada desse amplificador, a gente vê que o RC fica realmente no lugar do RL. Então, aqui nós temos o nosso amplificador classe A. Como é que eu sei que ele é classe A? Porque eu tenho que projetar isso aqui de tal forma que o RB e o RC provoquem que o ponto quiescente fique no meio da reta de carga. Simples assim como nós fizemos no semestre passado. Aqui cabe uma observação. Toda essa apresentação são slides que eu gerei a partir do capítulo 15 do livro de Eletrônica do Boylestad na Chelsky, que está lá na referência bibliográfica do nosso curso. Então, quem quiser aprofundar, pode consultar essa referência e ler o capítulo na íntegra. Na verdade, esse livro também está disponível na internet, vocês podem procurar. Então, no amplificador classe A, vocês já conhecem, né? A reta de carga cruza o eixo VCA em VCC, o eixo IC em VCC sobre RC, e o ponto quiescente estará no meio da reta de carga. Portanto, se é o meio da reta de carga, o VCE quiescente será VCC sobre 2, e o IC quiescente será VCC sobre 2RC, pela questão da geometria aqui, né? Se eu quero que o ponto esteja no meio, então a projeção sobre o eixo VCE também será no meio, a projeção sobre o eixo IC também será no meio. Vejam que aqui nós temos um amplificador classe A com a corrente IB variando, segundo essa senoide aqui, e provocando sinais de saída em
uma senoide em VCE e uma senoide em IC. E aqui nós temos o mesmo amplificador classe A, só que agora a excursão do sinal de entrada é maior, portanto provoca uma maior senoide na saída. O valor de pico do VCE e o valor de pico de IC aqui será maior quando comparado com os valores de pico de VCE e de IC no primeiro caso. Então, isso significa que, no segundo caso, em relação ao primeiro caso, nós estamos entregando para a carga maior potência, porque estamos entregando para a carga senoides com valor de pico maior. Portanto, se a gente está alterando a potência entregue à carga, parece que intuitivamente a eficiência do amplificador também depende do sinal de entrada. Aqui algumas observações sobre a potência em amplificadores de potência. Então, a gente sempre vai fazer referência à potência eficaz, porque a potência eficaz é aquela que realmente realiza trabalho sobre um dispositivo. Para o caso particular de tensões e correntes contínuas e constantes, os valores médio e eficaz se confundem, portanto, a potência eficaz e a potência média também se confundem. O que eu quero dizer com isso? Que para calcular a potência consumida pelo amplificador quando ele está polarizado com uma fonte de tensão contínua e constante, nós podemos nos referir à potência média. Mas para calcular a potência alternada entregue à carga de um amplificador, nós vamos fazer referência à potência eficaz. Então, a potência eficaz deve ser calculada a partir dos valores eficazes dos sinais alternados. Nós vamos definir agora duas potências para os amplificadores. A potência de entrada, chamada PICC, é a potência dissipada pelo amplificador sem aplicar o sinal a ser amplificado na sua entrada, ou seja, é a potência contínua que o amplificador vai consumir para o seu funcionamento. E essa potência será definida como o valor da fonte de alimentação contínua e constante do amplificador vezes o valor da corrente IC quiescente. E agora vamos definir a potência de saída. A potência de saída, o POCA, é a potência eficaz na carga. Então vamos repetir, essa aqui é a potência contínua e constante para o funcionamento do amplificador, para a polarização do transistor. E essas três fórmulas aqui é a potência eficaz entregue à carga. Vejam, se é potência eficaz, então é o VCE-RMS vezes o IC-RMS. VCE vezes IC é V vezes I, que é potência. Entre parênteses está RMS, porque do inglês Rote Mean Square significa valor eficaz. Então, como eu tirei lá do livro, estava assim. Então, na verdade, isso aqui é V eficaz vezes I eficaz. A potência também pode ser calculada como RI quadrado. Portanto, R vezes I C eficaz ao quadrado. Ou também pode ser calculada como V ao quadrado sobre R. Então, VCE eficaz ao quadrado sobre RC. A gente sabe, então, a potência calculada por qualquer uma dessas três fórmulas vai dar o mesmo resultado, porque senão as fórmulas estavam erradas. Mas vejam que ela é obtida a partir dos valores eficazes. Mas eu sei que se a gente está trabalhando com senoides, o valor eficaz é valor de pico pela raiz de 2. Então, substituindo nessas três fórmulas os valores eficazes por valor de pico dividido por raiz de 2, nós vamos ter outro conjunto de fórmulas que estão aqui. Então, a mesma potência eficaz entregue à carga calculada a partir dos valores de pico. Então, VCE de pico vezes IC de pico dividido por 2. R vezes IC ao quadrado de pico dividido por 2, ou VCE ao quadrado de pico dividido por 2RC. Então, essas três fórmulas aqui também nos fornecerão
a potência eficaz na carga. Então, essas 6 fórmulas, essas 3 mais essas 3, se eu calcular a potência eficaz na carga, por qualquer uma delas eu vou obter o mesmo valor. A facilidade é que se eu tiver os valores de pico, eu calculo por esse conjunto. Se eu tiver os valores eficazes, eu calculo por esse conjunto. E tem ainda mais uma possibilidade. Como numa senoide sem valor médio, ou seja, com valor médio zero, tensão alternada pura, o valor de pico é igual ao valor de pico a pico dividido por 2. Então, se eu substituir aqui cada valor de pico por valor de pico a pico sobre 2, eu vou obter um terceiro conjunto de fórmulas a partir dos valores de pico a pico. Então, eu posso calcular a potência CA na carga, a potência eficaz, por VCE de pico a pico vezes C de pico a pico por 8, ou por R vezes C de pico a pico ao quadrado por 8, ou por VCE de pico a pico ao quadrado por 8RC. Então, esse terceiro conjunto de fórmulas aqui também vai dar o POCA na carga. Então, essas 9 fórmulas calculam a mesma coisa, é a potência eficaz na carga. O primeiro conjunto a partir dos valores eficazes de tensão e corrente, o segundo conjunto a partir dos valores de pico de tensão e corrente, e o terceiro conjunto a partir dos valores de pico a pico de tensão e corrente. Agora sim nos interessa o conceito de eficiência em porcentagem, representado pela letra grega eta. Será a potência entregue à carga, a potência eficaz entregue à carga, dividido pela potência média consumida pelo transistor para sua polarização, vezes 100. A gente pode provar quanto vale a eficiência máxima de um amplificador. Quando é que vai ocorrer a eficiência máxima de um amplificador? Se nós voltarmos um pouquinho nesses dois gráficos aqui, neste e neste, eu disse para vocês que o segundo gráfico vai entregar mais potência para a carga, portanto a eficiência será melhor. No limite, quando o ponto quiescente excursionar por sobre toda a reta de carga, eu terei a eficiência máxima. Quando ele excursionar por sobre toda a reta de carga, quanto que vai ser o VCE de pico a pico? Ora, se ele excursionar por sobre toda a reta de carga, a projeção vai de 0 até VCC no VCE. Então, o VCE de pico a pico será o próprio VCC. Quanto que será o IC de pico a pico? Vai de 0 até VCC sobre RC. Quem é o ponto quiescente? VCC sobre 2, com VCC sobre 2RC para IC. Então, considerando as condições ideais de funcionamento do amplificador classe A, com o ponto quiescente excursionando por sobre toda a reta de carga para entregar a maior tensão possível para a carga e a maior corrente possível para a carga, nós podemos provar a máxima eficiência. Então, aquilo que eu falei para vocês. Nessa condição, o VCE de pico a pico será VCC, o IC de pico a pico será VCC por RC, o IC quiescente VCC por RC sobre 2 e o VCE quiescente VCC sobre 2. Substituindo essas condições aqui, nesta equação aqui, e utilizando as fórmulas do POCA e do PICC vistas nestes conjuntos aqui, PICC é a primeira, depois o POCA pode ser qualquer uma dessas 9, nós vamos obter a máxima eficiência do amplificador classe A. E eu já adianto para vocês que a máxima eficiência neste caso será de 25%, o que é uma eficiência baixa. Essa demonstração eu deixarei para vocês fazerem. Agora vamos resolver o exemplo 15.1. O exemplo pede para que nós calculemos a potência de entrada, a potência de saída e a eficiência do circuito da figura 15.5. É este aqui. Para uma tensão de entrada que resulte em uma corrente de base de 5 mA de 10 mA de pico. Então, vamos iniciar extraindo os dados que o problema nos dá. Calcule a potência de entrada. Então, ele quer saber o PI/CC. A potência de saída, o PO/CA. E a eficiência. Para uma tensão de entrada que resulte em uma corrente de base de pico, então 1IB de pico de 10 mA. Então vejam, aqui nós temos um amplificador classe A
com uma resistência de base de 1 kΩ, uma resistência de coletor de 20 ohms, com beta de 25, alimentado por uma fonte de 20 volts, um circuito de polarização fixa, e aqui está a entrada. Então, o que foi dito aqui é que a tensão de entrada aqui de pico é tal que a parte de pico da corrente de base será 10 mA. Ele já nos fornece aqui as curvas características do transistor, a reta de carga já desenhada, inclusive com o ponto de operação, que está mais ou menos estimado aqui. Então, por exemplo, para nós calcularmos o PI/CC, nós temos que ter o IC quiescente e o VCC. O VCC foi dado, é 20. O IC quiescente nós podemos pegar aqui, ó, é quase 500, mas nós podemos também calcular, lembrando do nosso semestre passado. O IC quiescente vai ser igual a beta vezes IB quiescente. Por essa relação aqui, estamos na região ativa. Então, para calcularmos o IB quiescente, que é a corrente que desce aqui, podemos fazer esta malha aqui, ó. Lembrando que na região ativa o VBE é 0,607, eu vou adotar 0,7, por exemplo. Então vamos fazer a malha. RB vezes IB, 1000 vezes IB quiescente, mais 0,7, menos 20, igual a 0. Daqui sai que o IB quiescente valerá 19,3 mA. Agora eu posso substituir aqui e calcular o IC quiescente, dado que o beta é 25. Então, 25 vezes 19,3 vezes 10 na menos 3 vai dar um IC quiescente de 482,5 mA. Então vejam, é um pouco abaixo de 500, deu 482,5. Então agora eu já posso calcular o PICC. PICC é IC quiescente, que nós acabamos de ver, 482,5 vezes 10 na menos 3, vezes o VCC, que foi dado, é 20. Então, o PICC será de 9,65 watts. Isso significa que o nosso amplificador como um todo está exigindo aqui dessa fonte 9,65 watts. Próximo que pediu foi para calcular o POCA. O POCA tem, naquele conjunto, naquelas 9 fórmulas que a gente apresentou na teoria, tem uma que depende do IC de pico. Por que nós vamos utilizar o IC de pico? Porque foi dado o IB de pico. Lembrando que isso aqui é só da parte alternada, é potência eficaz. Então, se o IB de pico alternado é 10 mA, por essa mesma relação aqui, a gente acha o IC de pico. Vai ser beta vezes o IB de pico. Portanto, 25 vezes 10 vezes 10 na menos 3. Então, o IC de pico vai dar 250 mA. 25 vezes 10, 250, 10 na menos 3 é 1000. Calculado o IC de pico, então nós podemos agora determinar o POCA. O POCA será RC, que foi dado, 20 ohms, vezes o IC de pico ao quadrado, portanto, 250 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, dividido por 2. Isso aí, então, resultará em 0,625 watts. Vejam como é ruim esse amplificador. Ele está exigindo da fonte 9,65 watts e entrega para a carga menos de 1 watt eficaz. Finalmente, vamos fazer aqui nesse espaço a eficiência em porcentagem. A eficiência é POCA por PICC. Então, quanto que foi o POCA?
0,625. E o PICC, 9,65. Vezes 100. Então, a nossa eficiência em porcentagem vai dar 6,477%. Vejam que é uma eficiência baixa para esse amplificador, nessas condições, para esse sinal de entrada, porque nós vimos que a eficiência também depende do sinal de entrada. Mas, no máximo, esse amplificador daria 25% de eficiência. Então, aqui está o nosso probleminha. PICC, POCA e eficiência.